para falar com você. Nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e já quero mandar aqui um alô para minha mãe lá na Vila Valde Filho, Dona Antônia, e também minha sobrinha Manuele. Quero também mandar um alô para minha filha Eline, que ficou em casa na Congregação Deus Forte, a todos os irmãos da Congregação Deus Forte, no povoado de Catarina, município aqui de Lago da Pedra. E na oportunidade também quero mandar um alô para minha irmã Deusenir, que está lá em Lago dos Rodrigues, com o seu esposo Sivaldo, sua filha Isa Raab, e também minha avó, que vive lá com eles, a Dona Nelsa. E quero aproveitar a oportunidade também, mandar um alô para minha irmã Andréa, lá no bairro Vieira Neto, com seu filho, e a todos que estão na escuta do programa nessa oportunidade. E sem perca de tempo, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 15. Por diante, nós vamos estar lendo aqui um texto um pouco extenso, mas é necessário para que se compreenda a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. No versículo de número 25, continuando a leitura, diz: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para um dia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, e abençoou e partiu e deu-lhe. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui nessa passagem da palavra de Deus a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos, a Bíblia nos mostra aqui que era distante do lugar onde eles iam caminhando. Eles estavam em Jerusalém e foram para Emaús. E certo que a distância era grande aonde eles iam. E como nos narra aqui a história, eles iam tristes, esses dois discípulos, comentando a respeito da morte de Jesus, a qual eles ainda não tinham visto que Jesus tinha ressuscitado. E mostra aqui o texto que eles iam caminhando triste, falando a respeito das coisas que tinham sucedido. E Jesus, aproximando-se deles, pergunta do que eles estavam falando. Mas eles não reconheceram a princípio ali quem falava com eles, que era Jesus. E como Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? E os discípulos, sem entender, dizem assim: és tu um estrangeiro que não sabe o que está acontecendo aqui no nosso meio? E aí Jesus pergunta para ele o quê? Aí eles falam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo daquela ocasião. E diante dos sacerdotes, diante de todos os povos, ele foi condenado à morte, o crucificaram. E aqui eles esperavam, eles tinham a esperança de que Jesus aparecesse novamente, que Jesus ressuscitasse. Até então eles não estavam crendo que Jesus estava ressuscitado, ou que havia ressuscitado, ou que haveria de ressuscitar.
Eles estavam tristes porque eles tinham a esperança que Jesus voltasse, que viesse remir Israel, viesse fazer maravilhas novamente no meio do seu povo. E até então eles não sabiam que Jesus era o que falava com eles. Então aqui é um ponto importante que a gente vem observar. A tristeza é o ponto que eu quero falar nessa manhã com todos os ouvintes. Que a tristeza, ela pode nos sobrevir, mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente professando uma fé em Deus. A tristeza pode, às vezes, nos pegar e nos deixar desanimado. E a tristeza, até certo ponto, é um sentimento comum a todo cidadão, a toda pessoa que vive aqui nessa terra. Mas só que essa tristeza não pode nos destruir, nos distanciar de Deus, fazer a ponto de a gente ficar sem esperança, que era o que estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam sem esperança, então por isso a tristeza deles. E certo que quando eles estavam nessa situação de tristeza, eles não puderam observar que Jesus estava presente. Então isso acontece às vezes com nós também. Quando estamos tristes, não observamos e não ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra, não ouvimos Deus ou nem vemos Deus em determinadas coisas, na simplicidade de uma flor, na simplicidade da vida que a gente vive, ou mesmo que na complexidade da vida, porque a vida ela é complexa, graças a Deus. Só em a gente estar respirando é um privilégio muito grande, não precisar de tubos de oxigênio para poder respirar. Em a gente estar ouvindo e vendo as coisas, muitas coisas que Deus tem nos dado nesses últimos dias, o privilégio de viver. E aí tem muitas pessoas sem esperança, com a tristeza profunda em seu coração. Então, como eu falei, a tristeza, ela é um sentimento que pode, em certos momentos da vida, chegar até nós, mas não é para a gente viver todo o tempo na tristeza, porque se essa tristeza, ela se aprofunda muito mais, ela pode levar a uma depressão, pode levar o ser humano a querer tirar a sua própria vida, pode querer tirar a esperança de dias melhores, de uma vida melhor, de um casamento melhor, ou de uma família bem-sucedida. Isso quando nós não estamos com a esperança dentro de nós. E aqui os discípulos estavam sem esperança, mas Deus chegou no momento certo que eles estavam necessitando ali de esperança. Jesus chegou no meio deles e falou, e como nos mostra aqui o versículo da palavra de Deus, quando Jesus mostra para ele as escrituras, muitas vezes é preciso, em momentos da vida, a gente recorrer às escrituras, ou todo dia, porque sem a palavra de Deus a gente não vive, não sobrevive. Porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos, dia após dia, observar a palavra do Senhor para podermos nos mantermos firmes, de pé, com a esperança, pois a palavra de Deus nos mostra a esperança. E foi o que Jesus falou a eles, mostrando desde os profetas a palavra do Senhor que falava a respeito da sua morte e ressurreição que haveria de acontecer. E quando mostra que quando chegou próximo à casa onde eles estavam, Jesus faz que ia passar do lugar. E eles constrangeram, como que seja, convidaram, insistiram para que ele permanecesse com eles, ficasse ali com eles. E Jesus entrou na sua casa. E quando entrou, mostra que eles só reconheceram o mestre quando ele abençoou e partiu ali o pão entre eles, e eles reconheceram que era o mestre que estava presente ali na casa, mas quando eles observaram, já não estava mais lá. Eles abriram os olhos e Jesus não estava mais lá. Então eles se alegraram. Em outro texto, outro versículo da palavra de Deus, eles dizem que verdadeiramente os seus corações ardiam quando eles ouviam Jesus falar das escrituras. Então isso aconteceu a partir do momento que eles reconheceram o mestre, reconheceram Jesus. E nas nossas vidas não é diferente. Para nós termos a alegria de verdade, é preciso nós reconhecer o Mestre Jesus como o Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que existe, inclusive nós, criaturas suas e adoradores seus. Então nós precisamos reconhecer, para nós ter alegria, precisamos observar a palavra do Senhor, precisamos reconhecer Jesus. E mais do que tudo, aceitar Ele em nossas vidas, pois sem Ele, a Bíblia nos diz que nada do que foi feito se fez. Se não for por Jesus, nada acontece, nada existe e nada vai melhorar em nossas vidas se nós não reconhecermos Jesus. Na palavra do Senhor, em João 16:33, nos mostra a palavra do Senhor, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos:
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Então na palavra de Deus nós encontramos conforto, esperança, alívio para as nossas almas e para as nossas vidas. Certo? Que enquanto nós viver aqui, como Jesus diz, nós vamos ter aflições. Nós vamos ter lutas, dificuldades, doenças, enfermidades que às vezes vêm, mas não é para a gente ficar prostrado diante das dificuldades, diante das lutas, mas é para nós nos voltarmos para o Senhor com coração sincero, verdadeiro, pedindo a misericórdia dele, pois só ele pode fazer tudo em nossas vidas. Quando nos diz no Salmo 46, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então, quando nós estivermos em angústia, em aperto, recorramos para o Senhor Jesus, porque Ele pode todas as coisas. E no Salmo de número 33, versículos 20 a 22, diz, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Glória a Jesus. E no nome de Jesus há poder. Há poder para repreender toda sorte de males. Há poder para salvar. Há poder para curar, para libertar. Se porventura alguém se encontra nesta manhã em um estado muito deplorável de tristeza, corra para Jesus. Busque a Jesus, pois ele pode mudar situações. E no versículo de número 22 de Provérbios 17 diz,